por que que é tão difícil de emagrecer? Vocês que estão assistindo aí, já pararam para pensar por que que é tão difícil de emagrecer? Talvez você já tentou emagrecer alguma vez, talvez não. Talvez conhece alguém que já tentou emagrecer e não conseguiu. É tão difícil. Qual é a principal dificuldade? O emocional ele é muito importante. Por quê? Não adianta você ter o melhor plano alimentar, a Carol pegar e prescrever o melhor plano alimentar para a pessoa, se ela não estiver bem emocionalmente. Por quê? Porque ela não vai conseguir seguir. Ela vai seguir durante 1, 2, 3 dias e de repente ela mete o pé na jaca e não volta mais, ou então não consegue ter constância. E a mesma coisa, um treino. Para passar uma planilha de treino para a pessoa vai vir na academia ou então vai fazer uma atividade física ao ar livre, vai 1, 2, 3 dias e a pessoa não segue. E o problema não é ela falhar, porque às vezes a gente falha, é normal. Você vai falhar durante o processo, em alguns dias em não ir fazer exercício, em alguns dias sair fora da dieta, isso é normal. O problema é quando a pessoa falha e ela não tem ânimo para voltar. E por que que isso acontece? Por que que a pessoa ela não tem ânimo para voltar? Porque muitas vezes a pessoa não está bem emocionalmente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre emocional. Então, assim, eu tenho alguns casos muito voltados à compulsão alimentar também, que a pessoa, às vezes, ela se pega mastigando algo sem saber. Ou então, quando ela vê assim, ela vai lá, come, 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 come. E daí depois, o que acontece? O problema não é comer. Comer é gostoso. Quem não gosta de comer? Eu adoro comer, a Lu adora comer, todo mundo gosta. O problema é o rebote. É quando você come e depois você se sente mal por isso. Putz, por que que eu comi aquilo ontem? Por que que eu saí fora da dieta? Ah, mas eu já saí fora da dieta. Ah, não vou voltar. Eu não consigo mesmo. Então, isso é o nosso emocional. A mesma coisa na academia. Ou numa atividade física. Você vai começar, você tem aquele ânimo para começar, para seguir. Começa o primeiro dia animado, segundo dia animado, terceiro, quarto, a primeira semana. Aí, de repente, você pega e falha um dia. Por quê? Ah, normal. Eu tenho uma meta de ir 5 vezes para academia na semana. Nem sempre eu vou, nem sempre, mas na outra semana eu volto. E tem pessoas que não voltam. Por quê? Essa linha tênue entre saber o que que é falta de disciplina, o que que é algo que não tá dando certo, por exemplo, a dieta que realmente não deu certo, ou o treino que não deu certo, que é a disciplina da pessoa, ou quando tá bem mais fundo. Isso é bem difícil de descobrir e a gente vai descobrindo conforme a pessoa vai desistindo desse processo. Quando ela começa a desistir o tempo todo. Eu sempre comento com os meus pacientes que assim, a gente faz um planejamento alimentar. Então, a gente planeja o que esse paciente, o que essa pessoa vai seguir, por exemplo, na alimentação. Com o treinamento é a mesma coisa, né, Lu? Mas não significa que a pessoa precisa seguir 100% tudo para ter resultado. Às vezes ela coisa engessada, né? Isso, às vezes se ela seguir 90%, se ela seguir 80%, ela vai continuar tendo resultado. E as pessoas acham que tem que seguir 100% tudo e se não consegue seguir, entra nisso que o Diego falou, né? De achar que não consegue, de desistir, jogar tudo a perder, né? Já que eu não fui na academia hoje, não vou mais a semana inteira. Já que eu comi um brigadeiro, eu vou comer tudo, todo o resto, o bolo inteiro. Exatamente. E a mesma coisa ocorre do contrário. Não adianta a pessoa estar bem emocionalmente, está top. Não, nossa, eu tenho uma disciplina, eu tenho um foco, mas eu tenho um foco em comer errado. Eu vou lá e me alimento errado. Porque o hábito, ele serve para o lado bom e para o lado ruim. Exato. São bons hábitos e maus hábitos. Então, se você está bem emocionalmente para seguir numa dieta, mas você segue lá comendo coisa que não te faz bem, coisa que não faz o teu corpo ficar com saúde, não adianta. E às vezes até alimentos saudáveis, né? Porque eu vejo muita gente comendo alimentos saudáveis, mas numa proporção que não é muito legal, numa quantidade que não é muito legal, de uma forma distribuída ao longo do dia que não é interessante. Então, às vezes a pessoa tá bem emocionalmente, a pessoa faz atividade física, mas ali na hora de se alimentar, ela até tenta comer alimentos saudáveis, mas aquilo não tá bem ajustadinho porque ela precisa. Daí também o resultado fica bem mais difícil, né? Nem vou dizer que eu era assim. Agora tá na linha, né, Lu? Agora voltei. Agora estamos todos na linha. A Carol colocou a gente na linha. Ó. Então, assim, a mesma coisa na parte de exercício físico. Você tá bem emocionalmente, mas aí você começa a fazer o exercício tudo errado, você se machuca. Daí, questão de lesão, essa aqui é expert. Pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? Bom, então vamos lá. Antes da Carol falar sobre a alimentação, assim, dar algumas diquinhas e induzir um bom caminho, eu queria falar um pouquinho sobre como o exercício faz parte nesse processo de emagrecimento. E a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que enganem-se o quanto vocês quiserem, mas a gente não vai para academia para gastar calorias. Nosso corpo não quer isso.
tá aí o Diego para falar que o nosso cérebro ele é um poupador de energia nato. A gente não quer gastar calorias. O nosso corpo, aliás, nosso cérebro foi feito para não ter esse desgaste desnecessário. Ao mesmo tempo que, fisiologicamente falando, nosso corpo, nossos ossos, nossos músculos, eles precisam se movimentar. Tipo, oi, o cérebro não quer, mas o corpo precisa. Basicamente isso. Um exemplo que a gente consegue pensar rapidamente é, por exemplo, uma pessoa que fica acamada. Ela fica sem movimento. O que acontece com a articulação, com a musculatura? Ela se perde, ela praticamente definha. E isso não é uma vida legal, não é uma qualidade de vida legal. Então, entendam que a gente não se movimenta, a gente não vai para academia para gastar calorias. E o mais triste disso tudo é que quanto melhor a gente faz uma atividade, por exemplo, corrida. Se a gente começa a correr, vamos pensar em um mês. No primeiro dia do mês, a gente está gastando muita caloria, porque a gente está fazendo a corrida de uma forma de gastar muito mais calorias e de uma forma quase que errada. De gastar muita caloria para fazer isso. Muito mais esforço, né? Exatamente. Em 30 dias, a gente está fazendo a mesma corrida, a mesma periodização, o mesmo tempo, mesma quilometragem, só que a gente está gastando menos calorias, porque o nosso corpo ele ficou eficiente. Quando ele fica eficiente naquilo, ele gasta menos calorias. Ou seja, para gastar mais calorias, o que você vai ter que fazer? Correr errado. Você vai ter que se machucar. Mas não é por aí, né? Óbvio que a gente não vai fazer isso. Então, a gente treina para manter o nosso corpo em movimento, para manter os nossos músculos fortes, nossas articulações nutridas. Músculo forte não é um músculo... mulher não gosta de ficar forte, né? Mulher não gosta de aparentar músculo. Homem gosta. Mulher odeia treinar braço porque vai ficar igual o braço de homem. Não vai. Eu queria, não fico. É bem difícil. Mas a gente fica forte pra gente conseguir ser independente, pra gente brincar com os nossos filhos, com nossos sobrinhos, nossas afilhadas, né, Carol? Tem uma filhadinha nova, você vai querer brincar com ela. Isso mesmo, vocês viram, né? Força, exatamente. Então, ter força para brincar com um cachorro, enfim. Ser independente. E eu gosto muito de falar que a gente treina para ter envelhecimento. Isso, envelhecimento saudável. Eu treino para poder ser uma velhinha que não depende de ninguém para caminhar, digamos assim. Eu consigo fazer tudo sozinha. E isso vai nos trazer vários benefícios de emagrecimento, porque um corpo forte, ele precisa de mais calorias, sem precisar muito esforço, mas só para se manter. E aí vem a Nutri falar da alimentação. Isso é muito interessante, né? E eu sempre comento também, inclusive tem uma live salva minha, que eu falo por que é tão difícil emagrecer. E o nosso corpo, como a Lu falou, ele tá acostumado a poupar caloria. Então, a gente tem que voltar lá para a época dos nossos antepassados, os homens das cavernas, que eles não tinham alimento de fácil acesso que nem a gente tem hoje em dia. Então, eles não iam na geladeira, abrir a porta e pegar o que eles queriam. Eles tinham que caçar, eles tinham que colher. Então, o nosso corpo ele foi projetado para poupar caloria. E hoje, eu costumo dizer que a gente vive num ambiente muito obesogênico, que é um ambiente onde a gente tem a comida de uma forma muito fácil e a gente também não tem que se exercitar muito. Então, antes, se uma pessoa queria comer, ela tinha que caçar. Ela tinha que correr para conseguir caçar. Ela tinha que escalar uma árvore para conseguir pegar uma fruta. Hoje em dia, a gente vai no mercado de carro, pega um carrinho, sobe de elevador para o mercado e compra a sua frutinha e volta para casa, senta no sofá e come. Então, a gente tem um ambiente que é muito mais favorável ao ganho de peso, né? Como a Lu falou, o nosso cérebro não quer gastar caloria e o nosso corpo também não quer. Então, a gente tende a acumular caloria. E aí entra aquela famosa pergunta, né? Tá, Nutri. E aí? Já que o meu corpo não quer emagrecer, o que eu tenho que fazer? O princípio básico... Cadê a receitinha de bolo, né? O princípio básico do emagrecimento é a gente comer menos calorias do que o nosso corpo gasta para se manter, para sobreviver. Então, significa que eu preciso comer pouco? Que eu preciso comer um volume muito pequeno de alimentos? Não. Porque eu tenho alimentos que, em um volume muito grande, eu tenho uma quantidade pequenininha de calorias. E aí que entram as estratégias nutricionais individualizadas. Porque cada pessoa... Posso dar o exemplo de vocês? Meu Deus, mas à vontade. Tá, calma. Olha só, gente.
gente tem Se for bons, pode. Não, é só um exemplo. A gente tem a Luana, as dois são meus pacientes. A gente tem a Luana e tem o Diego. Então, olha só, o Diego é um homem alto, quer ganhar massa muscular, ele precisa de muita caloria para atingir o objetivo dele. A Lu é uma mulher pequenininha e quer redução de gordura corporal. Então, ela precisa de menos calorias. Então, olha a importância... Injustiça, né? Sacanagem. Não acho. Você não acha porque tem paçoca na sua dieta? Tá vendo? Então, o que acontece? A gente precisa individualizar para que o Diego consiga atingir o objetivo dele e para que a Luana consiga atingir o objetivo dela. Então, o Diego vai ter um monte de alimento bem calórico na dieta dele. Alimento calórico não quer dizer alimento não saudável. A gente tem alimentos extremamente saudáveis que são calóricos. Já a Lu vai ter alimentos que também são saudáveis, mas que têm uma baixa densidade energética, para ela conseguir atingir o objetivo dela. E aí que entra a mágica da individualidade da nutrição. Entra também, né? A individualidade eu acho que é a chave de tudo, né, gente? Tanto na alimentação, quanto no treino, quanto na terapia. Exatamente. Faz toda a diferença. E assim, ó, duas coisas que vocês falaram bastante, economia de energia. Como você falou, os nossos antepassados, nosso cérebro, ele foi feito para o quê? Economizar energia. Mas aí você fala assim, é para economizar energia. Por que é tão difícil de emagrecer? Por que é tão difícil de seguir um plano alimentar, de implementar um plano de exercício? Porque o nosso cérebro, ele não, o desconforto, isso é um hábito novo, então está gastando energia. Peraí, antes de você começar a falar... É que não, essa é a chave da questão. Tipo, ok, a gente sabe que tem que treinar, é só ir pra academia. A gente tem uma dieta, é só ter um nutricionista. Mas aí a coisa não vai. Por quê, Di? Por isso, por economia de energia. Então, o nosso cérebro, em stand-by, assim, ó, parado, sem pensar nada, só na caixinha do nada, ele consome cerca de 20% de energia do nosso corpo. Então, como ele tem que economizar energia, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar manter o mesmo padrão, manter você fazendo os mesmos hábitos, que não gere energia para você ter que aprender algo novo. E olha só, como a gente está sempre no automático e no autônomo. Quando passa alguém por você e faz assim na rua, o que você faz? Levanta a mão. Você parou para pensar que você tem que levantar a mão aqui e acenar? Não, isso é automático. Você está no autônomo e no automático. Quer ver só? Olha só como a gente está em hipnose, digamos assim, 95% do nosso dia. Apenas 5% do nosso dia a gente está consciente. Quer ver? Nesse momento que eu estou falando com vocês, vocês não perceberam, mas vocês estão respirando. E agora que eu falei, vocês começaram a perceber a respiração de vocês. E vocês também não sabiam que tinha um pé. E quando eu falei no pé, você começou a sentir esse pé. Entende que tem várias coisas acontecendo com o nosso corpo, com o nosso organismo, e a gente não para pensar, agora eu vou levantar esse pé, agora eu vou levantar essa mão, vou fazer isso. Você está no automático ou no autônomo. Você está totalmente em hipnose durante o dia todo. E quando tu para e começa a pensar nisso, opa, saiu um pouquinho de hipnose, agora eu estou um pouco consciente, e isso é gastar energia. Porque tu não consegue ficar muito mais tempo assim consciente pensando nisso. Pode ver que daqui a pouco tu já está no automático de novo fazendo uma coisa. Tá dirigindo o carro? Tá economizando energia. Tá cozinhando? Tu tá economizando energia. Então o teu cérebro, ele quer fazer o quê? Fazer que você sobreviva tendo mais energia. A gente fazia o quê no tempo das cavernas? Saía para caçar, isso é gastar energia. Mas para quê? Para conseguir comida, para ter energia e procriar. Por quê? Para ter a espécie evolutiva, né? Então, é as três coisas que o homem da caverna fazia. Comia, caçava e procriava. É isso. Economia de energia. Por isso que é tão difícil a gente seguir. Agora, uma das coisas, você tem que estar bem emocionalmente. Como eu falei, agora vem a questão da emoção. Por que muitas pessoas, como eu falei, elas em algum momento elas estão mastigando alguma coisa sem saber? Aquilo ali é uma fuga. Eu, na terapia que eu trabalho com a emoção, que é aquela parte visceral. Um exemplo, uma pessoa quando ela está com crise de ansiedade, eu pergunto, como é que você se sente? Me dá um negócio no peito, um aperto, um nó na garganta, um negócio aqui. Ela não sabe explicar. E é essa emoção que faz a pessoa ficar ruim. A mesma coisa na comida. Pode parar para perceber. Quem tem compulsão alimentar, quando está comendo, é para fugir de alguma coisa. Está vindo uma emoção ruim aqui, que ela vai, fuga na comida. Deixa eu atrapalhar, que a primeira hipnoterapia que eu fiz foi para compulsão alimentar. E era uma sensação estranha começar a terapia, no caso, porque o que eu buscava era que eu sempre procurava qualquer coisa para mastigar. Eu precisava estar mastigando. E depois que eu engoli, acabou, preciso de outra coisa para mastigar.
Normalmente eu fazia isso quando eu tava sozinha e catava tudo que tinha por ali, lá no fundo do armário, ia comendo, ia mastigando, e aí depois eu dormia, tipo, pronto, comia, acho que eu vou dormir, né? Senão eu vou comer a parede mesmo. Aí eu dormia, quando eu acordava, eu me sentia a pior pessoa do mundo. Tipo assim, como assim? Eu não consigo não morder alguma coisa que é falta de controle do que eu tava fazendo, era inexplicável. E E assim, o que eu fazia no outro dia? Meu, pra academia, correr, vamos dar um jeito de gastar aquilo que eu... E na maioria das vezes eu nem lembrava de tudo que eu comia, tá? Eu tinha que parar pra lembrar que, meu Deus, eu comi isso também. E é uma coisa que, assim, Absurdo. né, o Diego mesmo falou que comer é muito bom. A gente gosta de comer. Comer é prazeroso. E não tem problema nenhum comer com prazer, sentindo o gosto daquele alimento, curtindo o momento, com a família, com os amigos. Não tem problema. Eu sempre falo, gente, não tem problema comer quando vale a pena. O grande problema, o meu grande ponto, nosso grande ponto é comer no impulso, que nem o Diego tava falando. Comer por comer, sem nem se dar conta que você tá comendo. Engolir só, colocar pra dentro uma coisa que não tá fazendo diferença na sua vida, né? Se sentir mal depois por isso. Isso. Então, é como a gente tá falando, comer é muito bom, você não tem problema nisso. Agora, quando você se sente mal por isso, ou você tá incomodado com isso, pode ser sim, que você precisa de uma terapia para trabalhar aquela emoção. Porque aquilo ali, a comida nada mais é do que uma fuga. Quando começa a vir aquela emoção, o subconsciente, o nosso cérebro, ele entende o quê? Cara, isso não é bom, isso afeta a sobrevivência. Por quê? Porque a emoção foi ruim, a pessoa não se sentiu bem. Então, para não sentir de novo aquela emoção, que em algum momento sentiu por alguma coisa na vida, que daí cada caso é um caso, ele vai fazer o quê? Vai fazer a pessoa dar a fuga na comida. Um exemplo bem rápido de um cliente meu, que acontece? Olha só que interessante. A pessoa tinha compulsão alimentar. Aí comia direto, só que não sabia por que comia. Aí na terapia a gente entendeu que aquela pessoa, ela comia como é que é a questão? Ela comia para ela ficar feia. Sim. O subconsciente fazia o quê? Vou comer, vou fazer essa pessoa ficar com o corpo ruim? Mas por que ela fazia isso? Porque em algum momento lá, uma outra pessoa que ela gostava, ela teve menos atenção da família. E daí essa pessoa brigou com ela. Aí o que ela fez? Aquilo ali, ela se sentiu mal. O subconsciente dele, putz, eu não quero mais que tenha essa briga aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer ela comer bastante, para ela ficar bem gorda, bem feia e não chamar mais atenção. E daí ninguém mais vai brigar com ela. Ela quis ser a salvadora, né? Ela quis ser a salvadora, salvar aquela amiguinha lá, comendo demais, ficando feia, teoricamente, né? Para que não chamasse mais atenção e automaticamente não tivesse mais exposição à sobrevivência. Olha só que engraçado. Sim. O nosso subconsciente, ele é muito burro. Ele tenta salvar a gente, fazer que a gente sobreviva das formas mais burras possíveis. E esse é um exemplo. Eu encontro vários exemplos no consultório onde a pessoa tenta salvar ou então ela tenta evitar aquela emoção. Então, o X da questão é a emoção. E quando você tira aquela coisa, você compreende e entende, não tem mais compulsão. Você come porque você quer, você está bem, você tem mais foco e disciplina para seguir. A parte da emoção seria isso. Acho que a maior diferença depois disso na dieta, até que eu acho importante, fica mais fácil da pessoa voltar a fazer. Mesmo depois de um domingo que deu tudo errado, tipo, na segunda-feira tá tudo bem, volta. E é uma questão assim, né? Tem muita gente que me procura, né? Pra consulta e tal, falando, ai, Nutri, eu preciso de ajuda porque eu tenho compulsão alimentar. Porque eu não consigo controlar, porque eu como demais, porque eu não consigo. E eu falo, gente, eu sozinha não consigo tratar a compulsão alimentar. Não dá, eu não consigo tratar sozinha a compulsão alimentar. Porque assim... a gente tem que ter noção da nossa área de atuação, né? Então, eu consigo chegar até um ponto de equilibrar a alimentação, de passar alimentos que vão controlar essa ansiedade, que vão tentar amenizar. Só que chega um ponto que não é mais comigo, que é realmente a parte emocional. Porque a compulsão alimentar, ela não é necessariamente uma doença alimentar, uma doença nutricional. Ela é muito mais uma doença emocional, psicológica, do que alimentar, né? Então, a gente precisa tratar a cabeça para ter resultados legais com alimentação, com atividade física, senão a coisa não desenrola. E uma coisa bem importante de falar é que a pessoa fala assim,
mas eu sei que eu não preciso comer, mas eu não consigo. Quando eu vejo, eu tô comendo. Então, assim, entende que não é conscientemente, é algo Isso. maior, é o nosso subconsciente. Porque se eu falar para ti, ó, Carol, você não pode comer fritura, beber refrigerante, enfim, N coisas que não fazem bem, você sabe, não, eu sei, mas me dá uma vontade, eu sou obrigada a comer. A pessoa se sente obrigada porque tá vindo aquela coisa ruim, ela tem que comer. É Mas isso não é mesmo. conscientemente, a pessoa sabe que faz mal. É. Só que ela não consegue lidar com aquilo porque é algo maior, algo interno. Exatamente. Tem muita gente que eu falo assim, gente, a pessoa me fala, mas eu faço X, mas eu sei que tá errado, eu sei que eu deveria fazer Y. Eu falo, então, gente, vocês sabem, vocês têm que trazer consciência para esse momento da alimentação e não agir por impulso. E é uma coisa assim, né? Às vezes na rotina, na correria do dia a dia, do trabalho, dos afazeres, a gente deixa a alimentação, a atividade física e até principalmente o emocional em segundo, terceiro plano. A gente esquece de cuidar da gente. Ah, mas eu tenho marido. Ah, mas eu tenho filho. Ah, mas eu tenho isso. Gente, pra gente conseguir cuidar dos outros, a gente precisa estar bem. É bem clichê isso, né? Mas é muito verdade. Então, assim, acho que essa parte da consciência, de ter essa consciência mesmo, é uma das coisas fundamentais para o processo de emagrecimento. Sem dúvidas, um dos fatores que deixa ele ser tão difícil é a gente estar sempre nesse piloto automático, né? Quando a gente se torna mais consciente, eu acho que tudo flui, assim, a dieta flui. Os alunos param de matar treino, porque é engraçado isso, como qualquer coisa é motivo para não ir no treino, chover, não vai dar, o prof tá chovendo. E assim, eu acho que também tornar um pouquinho assim, a gente tem gente que tende a pensar assim, eu tenho que fazer um esforço para ir treinar. Que saco! Ai, que saco, eu tenho que seguir a dieta. Ai, que coisa chata. Não, a gente tem que tentar mudar um pouquinho esse pensamento e transformar, caramba, que legal, eu tô indo lá cuidar do meu corpo. Eu tô me alimentando de uma forma que vai nutrir o meu corpo de verdade, que vai contribuir com a minha saúde, né? Tentar mudar esse jeito de pensar também faz muita Apaixonar, diferença. né? Pelo processo. Isso mesmo. Curtir aquele momento mesmo. Tem gente que faz a dieta por uma semana e me manda mensagem falando, eu não tô tendo resultado. Gente, quanto tempo levou para você chegar no corpo que você tem hoje? Para você ganhar peso, para você engordar, para você ganhar circunferência. Não é em uma semana que você ganha. É resultado de muitos meses, de muitos anos. E o emagrecimento também não é um processo assim mágico que a gente vai botar ali uma receitinha de bolo e a coisa vai acontecer. Então a gente tem que se entregar mesmo, curtir esse processo e não ficar se cobrando tanto de ter um resultado ali em uma semana. E falando de processo, né? Na verdade, 1 ano, 2 anos, ele vai passar do mesmo jeito. Ninguém consegue segurar os dias. Os anos e os dias vão passar. E a gente precisa escolher como que a gente quer passar os nossos dias. Se a gente quer criar uma Luana que daqui 2 anos vai estar mais arrependida ainda do corpo que tem, digamos assim, da alimentação que tem, da disposição que tem, ou se vai trabalhar para que daqui 1 ano, que vai passar do mesmo jeito, a coisa vai ficar mais fluida e mais feliz, né? Isso mesmo. E é uma coisa assim, né? Eu sempre falo, tem uma frase que ela é bem... Tem gente que acha até ela um pouco impactante demais, mas assim, uma hora ou outra, a gente vai ter que cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação, fazer atividade física. Pode ser agora que a gente tá legal, que a gente tá bem, tá disposto para fazer, ou pode ser depois quando a gente estiver doente. Então, é uma escolha que cada um tem para fazer. Uma hora ou outra, eu garanto que você vai precisar cuidar. Tanto do corpo, quanto da alimentação e da cabeça também. Então, não espera o negócio ficar ruim, não espera a coisa ficar feia para correr atrás, para tentar buscar ajuda, né? Exatamente. Hoje eu coloquei até uma caixinha de perguntas ali no meu Instagram, falando que a gente ia trabalhar 3 itens, né? E 2 stories meus, eles contemplavam os 3 itens, que é o quê? Hoje de manhã eu peguei o foco lá, peguei toda a minha alimentação do dia, que tá lá no meu... Sim, organização, né? Eu vi, tá? Exatamente, organizei. Muito obrigado. E eu coloquei ali e tal, do meu dia, levei pro meu dia de trabalho. E depois, no final do dia, eu peguei, fui pra academia, então foi atividade física. Aqui eu trabalhei o quê? A alimentação, atividade física e o meu emocional. Por quê? Disciplina e foco. Só que a questão não é só o pessoal falar assim, cara, fecha a boca e treina. Não funciona, porque se teu emocional não tá bem, tu não vai. Mas assim, vai fazer uma terapia e pá, vai emagrecer, vai virar, vai sair daqui, vai ter foco e vai acontecer tudo na vida. Não.
Não é assim. Todo dia você tem que lutar com, digamos assim, seus demônios, que é aquela vozinha lá dentro que vem, são várias partes lá dentro que uma quer tomar controle. E como que a gente faz para ter melhor controle, para ter maior foco e maior disciplina? Auto-hipnose. Auto-hipnose nada mais é que um exemplo. Como eu falei, que o nosso cérebro ele quer economizar energia, né? Então, assim, imagina quando uma pessoa está grávida. O que ela começa a ver? Várias gestantes. Aí aquela grávida passa, nossa, mas todo mundo está engravidando agora, por quê? Oh, é inveja na mesma época que eu? Aí quando tu está procurando um carro, o que acontece? Tu começa a ver esse carro em todo lugar. Nossa, mas todo mundo resolveu comprar esse carro agora? Será que isso acontece mesmo? É um complô contra mim, contra as pessoas? Não. Na verdade, o nosso cérebro ele entendeu que aquilo ali é importante, ele começa a mostrar para você. Então, como que eu mostrei isso pro meu cérebro? Pensando muito naquilo. Visualizando, sentindo, sonhando com aquilo. E aquilo ali, o teu cérebro entende, opa, isso é importante para ele. Vamos economizar energia, deixar algumas coisas de lado, vamos focar nisso? E daí começa a aparecer isso. E a auto-hipnose é um meio muito eficaz de você fazer isso. Onde você entra em auto-hipnose, num estado um pouco mais profundo do que a vigília, que é o que a gente está agora, e você começa a mostrar para o teu cérebro o que é importante. Fazendo o quê? Reforçando algumas frases, né? Isso eu ensino tudo no consultório. E a pessoa começa a se visualizar mentalmente, começa a pensar, por exemplo, do emagrecimento. Uma frase, eu me sinto muito bem com o meu corpo forte e saudável. É uma frase muito boa. E daí o que a pessoa faz quando está no estado de hipnose, lembrando disso aí? Ela começa a se visualizar lá na frente, vestindo aquela roupa legal, e começa a imaginar recebendo os elogios, já se sentindo assim. E o cérebro ele começa a entender, putz, nossa, isso aqui é legal, ela quer isso e tal. Então vamos começar a dar foco para ela, vamos começar a dar disciplina. E daí você começa a focar, eu quero fazer isso, e daí você começa a cortar algumas coisas, começa a ter facilidade para dizer não para algumas escolhas e consegue o foco. Então o teu cérebro entende. A auto-hipnose é muito bom para isso. Então é fácil, a coisa X, é tranquilo? Não, você tem que ter disciplina. É treino, né? E fazer auto-hipnose. Eu faço auto-hipnose 2, 3 vezes por semana para mostrar para o meu cérebro o que é importante. Na área pessoal, na área profissional, na área de saúde, alimentação, tudo. Porque eu tenho que ter foco. E é assim uma forma fácil de você trabalhar o teu emocional. Tem que saber onde você quer chegar, né? Exatamente. E até eu sempre falo também que uma coisa assim, a gente tem que cuidar da nossa cabeça, a gente tem que cuidar da nossa emocional também de uma forma assim. Por exemplo, eu vou fazer uma atividade física. Então, deixa eu fazer uma coisa que seja gostosa pra mim, que eu gosto de fazer. Se você gosta de dar uma caminhada, se você mora na praia, dá uma caminhada na praia. Se você não mora na praia, dá uma caminhada no parque. Fazer alguma coisa que seja gostosa. Com relação à alimentação, é a mesma coisa. Eu vejo que tem muita gente que ainda acha que para emagrecer a gente precisa comer salada sem tempero nenhum e frango grelhado. E não é, né, Diego? Né, Luana? Não tem nada a ver com isso. O meu objetivo é diferente. Eu quero ganhar massa, digamos, quero só manter, ficar bem. Mas é a mesma coisa. Eu não preciso ficar comendo só frango e batata doce. Frango e batata doce. Tem uma diferença. E é maçante. Até quando eu procurei a Carol, eu falei, cara, tô desgastado, tá desgastante pra mim, tem que comer só isso e tal. Porque é toda hora aquela mesma coisa. E numa quantidade excessiva em alguns momentos. Aí a Carol fez o quê? Ela dividiu aquela quantidade calórica de alimentos durante o dia. E para mim ficou muito mais fácil me alimentar. Então, para mim, tinha refeições que para mim era um sacrifício eu comer, porque eu tinha que comer uma quantidade enorme de comida. Muita comida, e em alguns momentos eu passava fome. Não estava bem distribuído, né? Então, a alimentação saudável, a alimentação para o seu objetivo, ela não tem que ser chata, ela não tem que ser monótona. Você pode fazer, eu sempre passo várias receitas também. Então, a gente consegue usar essas receitas no dia a dia. A gente consegue ali montar um prato bonito na hora de comer, que é uma coisa que você vai sentar para comer e você vai falar, caramba, que gostoso. Você vai estar nutrindo o seu corpo, você também vai estar nutrindo o seu emocional. Que também a gente precisa pensar nisso, né? Fazer coisas no nosso dia a dia que deixem a gente feliz, né? Ó, o Danilo falou aqui que o cérebro não distingue o imaginário do real, por isso a auto-hipnose funciona muito. Exatamente. Agora, olha só, isso que ele falou é muito importante, sabe por quê? Quando você, vamos falar, a questão talvez ciúme. Quando a pessoa tem ciúme de alguém e ela relembra alguma coisa do passado, não dói. Várias paranoias. Dói como se tivesse lá naquilo. Não, cria uma história na cabeça muito legal. Você consegue imaginar e sentir a dor. Por quê? O teu cérebro não entende. Dói como se estivesse naquele momento. Às vezes as coisas nem aconteceram, você começa a imaginar aquela Quer ver quando cena. você sonha, né?
Já acorda bravo, né? Não, o Matheus sabe. O Matheus tá aqui na live. Ele sabe. Eu já acordo bravo. E é isso, o cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. Por isso que a auto-hipnose, por isso que uma hipnoterapia ela é tão eficaz. Porque você revive aquele momento. Então, em algum momento, a terapia que eu pratico, ela é abreativa, que é uma resposta atrasada. É alguma coisa que você deveria ter feito naquele momento com alguma pessoa, em alguma situação, e você não fez, você engoliu, você ficou quieta, deixou de expor. E daí, na terapia, você tem que fazer isso. E por que é tão legal? Porque, como ele falou, o cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. Então, se você está fazendo ali na terapia em hipnose, para o teu cérebro você está resolvendo aquela situação. Ou falando, ou chorando, ou até batendo. Durante a minha terapia tem isso. Às vezes a pessoa bate, ela tem todo o aparato lá para a pessoa fazer isso durante a terapia, e ela é catártica, que ela é intensa. Eu consigo sentir a dor na pessoa durante a terapia. A pessoa chorando, a pessoa falando para a pessoa, e a pessoa batendo também, a raiva. Então, por isso que tem muita emoção, e o cérebro não distingue, e a terapia é muito importante. A questão de hábito, não sei se a gente serve muito de parâmetro, porque a gente gosta muito de... Já é meio que um hábito escolher bons alimentos. A gente tem uma mania de, pelo menos uma vez a semana, ficar só eu e ele, sem celular, e cozinhando e fazendo alguma coisa diferente, ou pedindo comida, alguma coisa assim. Até domingo passado, domingo retrasado, a gente ia fazer isso. Aí no meio da consulta com a Nutra, ela foi lá e ela, não, vocês não vão pedir pizza, vocês vão fazer... pedir pizza, gente. Daí eu falei, ó... Não pedimos pizza, a gente fez uma pizza de crepioca e a gente costuma sempre criar esses momentos. Tem um pouquinho de vinho, Isso é tá? muito gostoso. Isso é muito gostoso. Mas a escolha dos alimentos é super interessante, porque agora a gente escolhe melhores alimentos, sempre procura uma receita, tenta deixá-la um pouco mais saudável, porque a gente pensa nessa questão de estar comendo algo que seja gostoso, mas que seja bom para o nosso corpo. E tentar entender que o objetivo não é nem sempre aquela comida que a gente está comendo. É o momento que a gente criou. Não associar tanto o prazer da comida, mas o prazer do momento. Que a comida não é o papel principal, ela é uma mera figurante dali. Isso, o resto e eu sempre a gente comento faz. também que assim, a gente tem que pensar, quando a gente vai comer alguma coisa, o que aquele momento vai trazer? Vai trazer 10 segundos de prazer, que é quando você está comendo ali, você vai engolir? Ou vai te trazer um momento gostoso? Vai te trazer um momento com uma companhia legal? Vai te trazer memórias gostosas? E tem até um exercício que vocês podem fazer, ó, anotem aí para fazer esse exercício. Eu lembro que uma professora minha fez comigo na faculdade. E é pra gente ver como a gente come por impulso, como a gente come sem estar consciente. Sabe bis? O chocolatinho? Pega um bis ou um Kit Kat, alguma coisa assim. Um desses com um wafflezinho no meio. E coloca na sua boca. E não mastiga. Só deixa ele na sua boca. Deixa o máximo de tempo que você conseguir na sua boca. E aí, aos poucos, quando ele começar a derreter bem, você começa a morder. É horrível. Depois desse exercício, eu nunca mais quis comer bis, gente. E assim, é uma coisa que... e é uma coisa que antes eu comia sem nem ver, sem nem pensar, sem nem sentir aquilo. Um atrás do outro, bis mesmo, né? Então é uma coisa que, assim, a gente às vezes come tão rápido que a gente come por comer. Nem é uma coisa gostosa, nem é uma coisa que vale a pena. Então, a gente tem que trazer, faça esse exercício do bis, porque é muito interessante da gente perceber como a nossa percepção do alimento muda quando a gente presta atenção no que a gente está comendo. Às vezes até mesmo uma massa. Eu sou suspeita porque eu sou louca por massa, eu adoro massa. Só que eu comecei a fazer esse exercício com a massa e eu vi que não é tão agradável assim quanto eu achava que era. Então a gente vai trazendo mais consciência para esse momento. Não significa que você não pode comer um chocolate de vez em quando. Pode, mas a gente tem que trazer consciência mesmo para esse momento. Isso mesmo. Mas assim, a questão do chocolate, eu até comentei com você essa semana. Eu não sou muito fã de chocolate, mas eu sempre gostei de chocolate sem nada de percentual, tipo, puro, né? E açúcar. E daí eu comecei a comer muito chocolate 50, 60, 70. E daí essa semana eu acho que eu peguei um chocolate diferente e fui comer e daí eu falei, nossa, esse chocolate já não é gostoso pra mim. Parece ser muito doce. E a mesma coisa acontece no café. Eu tomo café sem açúcar. Isso. Tem gente que faz um melado. Eu era o cara que fazia com melado. Comecei a tomar café sem açúcar com leite, com um pouquinho de açúcar. E hoje eu sinto realmente o gosto do café
E tá errado tomar com açúcar? Não, a pessoa às vezes não consegue, é questão de hábito, né? Você vai fazendo por etapas. Como eu falei, nada é fácil, nada é do um dia pro outro. E assim, se tem uma dica que é muito valiosa, é uma coisa pequena pra gente tentar implementar no nosso dia a dia, mas que é muito valiosa, gente. Se vocês soubessem, assim, o tanto que muda isso, é a gente tentar ao máximo sentir o real sabor dos alimentos. Então, sentir o café amargo. O sabor do café é amargo. Então, vamos sentir o café amargo. O sabor do chocolate é amargo. Então, vamos sentir o sabor do chocolate amargo. O sabor de uma banana é doce. Já é doce por natureza. Vamos sentir o sabor doce da banana. Então... Carol, aquela dica muito importante. Cara, essa dica eu achei matadora. A questão da comida, o preferido, né? Primeiro. Isso aí Sim, pode falar que é isso, importante. gente, isso é muito bacana. Tem gente, né, Luan, que assim, eu também. Vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Antes de explicar para vocês. Vou fazer uma pergunta, respondam aqui nos comentários. Quando você monta um prato, tá? Quando tem ali um prato, o que você come primeiro? A sua comida preferida que tem ali, a coisa mais gostosa daquele prato, ou aquilo que não faz muita diferença para você? O que você come primeiro quando você monta esse prato? Manda aqui nos comentários que eu já explico pra vocês. Vamos lá, quero ver os comentários. Isso, porque isso é uma coisa muito engraçada, gente. É uma coisa muito interessante que a gente nem para pra perceber. E isso mostra também como a gente é, ansioso, né? E como a gente não tá focado, a gente não para pra pensar. Porque se a gente parasse pra pensar, a gente mudaria esse hábito. Ó, a Luciana falou, o melhor por último. Pois é, Luciana. 99% das pessoas falam que o melhor é por último. Que vai comer o melhor por último. Ó, aqui mandaram o melhor primeiro. Então, olha só. O que acontece? A maioria das pessoas vai comer o melhor por último. Só que o que acontece? Então, você montou lá um pratão, né? Porque o olho é maior que a barriga. Você montou um pratão. E aí, você come tudo lá. E de olho naquilo lá, que é o seu preferido, para deixar por último. Você comeu tudo. Você comeu tudo que tem no prato. Você não tá nem aí se você tá saciado, se já comeu o que chega. Você vai mandar uma brasa, comer tudo que tá no prato para chegar lá no seu preferido. Gente, pode ser que você nem tinha fome para tudo isso. Olha só, se você tivesse comido essa sua comida preferida lá no início, talvez você nem teria comido aquela quantidade toda de comida que você comeu. E aí? A gente come coisas que a gente nem gosta, que a gente só tá comendo ali por comer, só para chegar no final da refeição e comer o que a gente gosta? Por que a gente não pode trazer isso para o início? Às vezes o volume de alimento vai ser até menor. A gente vai consumir uma quantidade calórica muito menor, porque a gente trouxe esse alimento para o início. Então é realmente a gente prestar atenção nas coisas que a gente faz no dia a dia. Eu também comia por último o mais gostoso. Até que eu comecei a perceber que eu comia muita coisa que eu não precisava comer, só para chegar no mais gostoso. Então, pra ficar com gostinho daquela comida boa. Com gostinho na boca, gente. Cara, então, incrível também. Tem que escovar o dente depois da refeição, não vai ficar com gostinho de comida na boca, não. Mas assim, ó, aí agora tem um problema ali. A Gislaine colocou assim, eu nem coloco o que eu não gosto no prato. Aí ferrou, né? É complicado, porque tem que ter um pouquinho de equilíbrio também, né? De botar uma salada. E aí, a gente precisa adaptar o nosso paladar para gostar disso, para ser um alimento gostoso também, né? Às vezes eu falo isso, o mais gostoso, você deixa por último ou come no primeiro? Gente, não precisa ser uma lasanha o mais gostoso, entendeu? Pode ser uma coisa mais saudável ali. Então, aos poucos a gente tem que amadurecer, né? Ficar adulto e perder um pouquinho mesmo. esse paladar infantil de doce e de coisas que não são, assim, coisa de adulto comer. Não fiquem bravos comigo. Não fiquem bravos comigo. Mas agora a Nutri vai... Eu tenho que fazer meu papel, né, gente? Se a Nutri não der uma sacudida, aí não tem jeito, né? Então é assim, gente. Que nem a Luana falou. Ninguém é criança aqui. Então, a gente não pode... Ai, mas eu tô com vontade de chocolate. Ai, mas eu só tomo café com açúcar. Eu não consigo café sem açúcar. Ah, meu chocolate só se for ao leite. Gente, ninguém precisa sair... só se for branco. Ninguém precisa sair do chocolate ao leite pro chocolate 80% cacau. Não precisa. Mas vamos tentar o meio amargo?
aos pouquinhos, vamos tentar ir adaptando esse paladar. Controle essa criança birrenta que vive dentro de você. Hábito. Exatamente. É trazer esse hábito para sua vida. Então não precisa fazer uma mudança radical, até porque se essa mudança for muito radical, você não vai conseguir manter ela por muito tempo. Mas comece a controlar essa criança. Quando a criança começar a espernear, fazer birra, você fala, ó, quem manda aqui sou eu, não é você não. E aí toma as rédeas da sua vida. Você tem que tomar as rédeas da sua vida. Não deixa essa criança birrenta tomar as rédeas e só comer chocolate ou leite. Tá bom? Pronto. E existe, tá? Existe uma criança birrenta aí dentro de você. A Carol, eu já expliquei pra Carol também, pra Lu, aqui todo mundo conhece o trabalho um do outro, né? Todo mundo já fez terapia aqui. Todo mundo já fez terapia. Mas a questão é a seguinte, cada pessoa que passa na nossa vida gera uma parte aqui dentro. Então, o nosso subconsciente ele não é um, ele é uma legião, são vários. Por exemplo, quando eu conheci a Carol, automaticamente o meu subconsciente já tem já pensa, já imagina como a Carol pensa sobre mim. Então, durante uma terapia, pode vir uma parte da Carol falar comigo, pode vir um pai, uma mãe, e aqui dentro, como eu falou, tem uma criança aqui dentro onde ela fica assim, eu quero doce. Aí tem um adulto que fala assim, não, mas doce faz mal. E essas partes, quando elas ficam conflitando ali dentro, que gera talvez uma compulsão alimentar, que gera uma crise de ansiedade, esse conflito ali dentro interno que gera os problemas, que gera muita doença psicossomática na gente. Então, o que a terapia ela faz? Ela entra em ação e faz o quê? Compreende as partes, né? Você revela qual é o problema, você entende lá dentro qual é o problema e fala para essa pessoa, ó, você pode comer isso faz bem, e você acaba harmonizando. Onde não tem mais isso aqui, não tem mais por que aquela emoção ruim vir. Então, de forma agora teórica e mostrando como que funciona a parte simples, né? Essas partes elas realmente existem. A parte da criança, a parte que quer ficar no sofá e não ir para academia, a parte que quer comer um doce, quer comer uma fritura e a parte que quer fazer as coisas porque faz bem. Elas não podem estar conflitando dentro de você. E aí essa parte que o adulto às vezes acaba culpando essa criança e aí o negócio não anda, empaca e a gente não consegue ter resultado, né? Aí vem o rebote, aquela coisa ruim. Aí nunca tem resultado, nunca emagrece.